O dia em que o cachorro Caramelo salvou uma vila inteira que estava prestes a ser extinta. O dia em que o cachorro Caramelo salvou uma vila inteira começou com um som que ninguém esqueceria, o eco distante de um trovão que não vinha do céu, mas das montanhas que cercavam um pequeno vilarejo. Lá do alto, entre o vento cortante e o cheiro de terra molhada, ele observava tudo. Um cachorro de rua, de pelo dourado e olhar atento, parecia entender o que estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre o destino daquela comunidade esquecida pelo tempo. Hoje você vai conhecer uma história que mistura coragem, esperança e união. Uma história em que um simples cão, sem dono, se torna o elo que une centenas de pessoas diante de um desafio que ninguém imaginava enfrentar. Mas antes de mergulhar nesse relato inspirador, curta esse vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque o que você vai ver agora é uma das histórias mais emocionantes que já foram contadas sobre fé, instinto e solidariedade. Tudo começou quando a vila, isolada nas montanhas, começou a enfrentar uma sequência de eventos inexplicáveis. As colheitas murchavam antes da época, os riachos secavam misteriosamente e o vento parecia carregar um aviso. O povo, acostumado com a rotina simples e o trabalho na terra, começou a temer o que viria. Foi então que o cachorro apareceu, vindo de lugar nenhum, trazendo consigo uma energia que ninguém soube explicar. As crianças foram as primeiras a se encantar por ele, mas logo os mais velhos perceberam que aquele animal tinha um comportamento diferente. Ele parecia guiar as pessoas para lugares específicos, alertar sobre mudanças no tempo e até indicar quando algo estava errado. Aos poucos, a vila começou a se reorganizar seguindo os instintos do cão. Só que o que parecia milagre logo se transformaria em um mistério ainda maior. E é aí que tudo muda. Porque o Caramelo não estava apenas salvando a vila de um desastre natural. Ele estava ajudando os moradores a redescobrir algo que haviam perdido há muito tempo, a capacidade de acreditar uns nos outros. O que aconteceu depois fez aquele cachorro se tornar uma lenda viva. Uma história que atravessou gerações e que até hoje é contada ao redor das fogueiras, entre risadas, lágrimas e gratidão. Fique até o final, porque você vai entender como um animal sem dono se tornou o guardião de um povo inteiro. O sol nascia preguiçoso sobre a vila escondida entre vales e colinas. O vento seco levantava a poeira das estradas de terra, e o silêncio matinal era quebrado apenas pelo canto de um galo distante e o rangido de uma velha porteira sendo aberta. Ali, naquele lugar esquecido pelo tempo, a vida seguia em passos lentos, quase sem esperança. As pessoas já não sorriam como antes. As plantações murchavam, o poço central estava quase seco e, nas conversas, o assunto era sempre o mesmo: ir embora. A vila, outrora alegre e festiva, agora se resumia a rostos cansados e olhos que evitavam o horizonte. Foi nesse cenário de desânimo que ele apareceu. Do alto das montanhas, entre as pedras e o pó, surgiu uma silhueta solitária. Um cachorro de pelo dourado, curto, queimado de sol. Sujo, magro, mas com um olhar firme e atento. Caminhava devagar, como quem conhece o caminho, mas nunca havia estado ali. Suas patas marcavam a terra seca, e, a cada passo, a poeira se erguia em pequenos redemoinhos. O cachorro desceu até a estrada principal da vila, parando bem no centro da praça. Ficou parado, imóvel, observando tudo à sua volta: o chafariz rachado, as janelas fechadas, as poucas pessoas que passavam sem notar sua presença. Até que uma mulher, de passos leves e rosto sereno, surgiu carregando 2 baldes de água quase vazios. Ela se chamava apenas a cuidadora entre os moradores. Ninguém sabia ao certo seu nome completo, mas todos conheciam sua generosidade. Trabalhava cuidando dos idosos e das crianças da vila, sempre com um lenço amarrado na cabeça e um sorriso cansado, porém sincero. Quando viu o cachorro parado sob o sol, ela parou. Havia algo nele que a fez se aproximar. "Ei, você parece cansado", disse, deixando um dos baldes no chão. O cão ergueu a cabeça, e por um breve instante, os olhos dos dois se encontraram. Havia ali uma troca silenciosa, como se ele entendesse cada palavra. A mulher abaixou-se, tirou da sacola um pedaço de pão e o colocou no chão. O cachorro se aproximou devagar, farejou, mas não comeu. Apenas olhou para ela, deu um pequeno latido e se afastou, indo até a borda da praça. Nos dias seguintes, ele continuou por ali. Dormia próximo à igreja, bebia a água do pouco que restava no poço e observava as pessoas como se esperasse algo delas. As crianças começaram a chamá-lo de Caramelo, por causa da cor de seu pelo. O nome pegou rápido, e logo todos o chamavam assim.
Mas Caramelo não era como os outros cães da vila. Ele não pedia comida, não se aproximava de todos. Parecia ter um propósito. Passava horas subindo e descendo a colina ao norte, onde um antigo caminho de pedras levava às montanhas. A cuidadora começou a notar esse comportamento e, num fim de tarde, resolveu segui-lo. A trilha era estreita e coberta de galhos secos. O cachorro subia com agilidade, parando de vez em quando para olhar se ela o acompanhava. No alto, ele parou diante de um rochedo coberto de musgo. Havia um som quase imperceptível vindo dali, um gotejar. A mulher se aproximou, encostou o ouvido na pedra e ouviu claramente: água. Impossível! Murmurou, emocionada. Era uma nascente escondida, antiga, que provavelmente havia secado há décadas. Mas agora, ali estava ela, viva, ainda que fraca. Caramelo começou a cavar ao redor com as patas, e logo um pequeno fio d'água escorreu pela fenda, molhando a terra. A mulher correu de volta à vila, gritando para os poucos que ainda acreditavam em algo. Reuniu 3 vizinhos e os levou até o local. Quando viram um jorro tímido saindo das pedras, ficaram em silêncio. Um dos homens, cético, apenas disse: deve ser passageiro. Amanhã seca de novo. Mas não secou. Nos dias seguintes, a água aumentou. Ainda pouco, mas constante. A mulher improvisou um canal com bambus, levando parte do fluxo até a vila. O poço voltou a encher lentamente. A notícia se espalhou. Uns chamaram de milagre, outros de coincidência. Mas todos sabiam que quem encontrou a nascente foi o cachorro Caramelo. A partir daí, algo mudou nas pessoas. Começaram a trabalhar juntas, ainda que com receio. As crianças brincavam perto do poço, os mais velhos contavam histórias antigas sobre animais protetores e espíritos das montanhas. A vila voltava a respirar. Porém, quanto mais a esperança crescia, mais o tempo mostrava sua força. As chuvas não voltavam, e o calor aumentava. O pouco que nascia da terra era consumido pelo sol. Foi então que veio a primeira surpresa. Numa manhã silenciosa, Caramelo começou a latir sem parar, correndo pelas ruas e indo em direção à parte baixa da vila. A mulher o seguiu, sem entender. Ele parou perto de uma casa abandonada, cavando o chão com fúria. Ali, sob a terra ressecada, havia algo escondido, uma antiga canaleta de pedra, coberta por anos de poeira. Quando desenterraram parte dela, perceberam que era uma rede de condução de água construída pelos antigos moradores, ligando a montanha ao centro da vila. Caramelo havia encontrado o caminho original da água. Com essa descoberta, tudo mudou. O conselho local se reuniu para restaurar o antigo sistema. A mulher foi a primeira a se voluntariar, e o cachorro, sempre à frente, guiava todos pelo terreno como se conhecesse cada curva. Durante semanas, trabalharam dia e noite. A cada pedra retirada, o som da água ficava mais próximo. E numa tarde dourada, o primeiro fluxo cristalino desceu novamente pela canaleta, cruzando a praça e enchendo o poço até a borda. As pessoas aplaudiram, as crianças dançaram, e o sino da igreja tocou como não fazia há anos. Caramelo, no meio da festa, apenas sentou-se ao lado da mulher. Olhou para o horizonte, o vento batendo em seu pelo dourado, e latiu uma única vez, como quem diz: ainda não terminou. E ela, olhando para ele, entendeu. Aquela era só a primeira conquista. A vila tinha voltado a respirar, mas o destino ainda guardava muitos desafios. E, de alguma forma, parecia que apenas Caramelo sabia o que estava por vir. O calor daquele verão parecia não ter fim. O vento que soprava das montanhas trazia consigo apenas poeira e lembranças do tempo em que as árvores ainda tinham sombra e os rios corriam livres. Apesar da recente alegria, a vila sabia que a luta estava longe de acabar. A nascente descoberta por Caramelo continuava a jorrar, mas a água era pouca para tanta gente. Ainda assim, era o suficiente para reacender a fé de um povo que já não acreditava em recomeços. Desde o dia em que a água voltou a correr pela canaleta de pedra, a mulher e o cachorro se tornaram inseparáveis. A vila inteira via naquela dupla algo que lembrava os contos antigos, aqueles em que o destino de uma comunidade se ligava ao de um guardião improvável. Caramelo era mais do que um cão, era o símbolo de resistência, e todos os dias alguém deixava comida ou um pano limpo perto da casa da mulher, como forma de agradecimento. Mas o tempo, silencioso e paciente, guardava novas surpresas. O ar estava diferente. As nuvens, que há meses não se viam,
começaram a se formar no horizonte. No início, eram pequenas e frágeis, mas em poucos dias se tornaram densas, carregadas e escuras. O cheiro de chuva pairava no ar, misturado com a ansiedade e a esperança dos moradores. Caramelo, no entanto, parecia inquieto. Passava as noites em alerta, andando de um lado para o outro no pátio da casa da mulher, olhando fixamente para as montanhas. Seus ouvidos captavam sons distantes, ruídos que os humanos não podiam compreender. Naquela noite, o trovão ecoou pela primeira vez em meses. O som reverberou pelos vales e acordou a vila inteira. As crianças saíram às janelas, os mais velhos fizeram um sinal de proteção, e a mulher correu para a porta, sentindo o vento forte que vinha descendo da serra. Caramelo estava lá fora, firme, com o pelo eriçado e os olhos fixos no topo das montanhas. A chuva caiu de repente, sem aviso, como se o céu tivesse se aberto por inteiro. As pessoas correram para recolher baldes e bacias, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era um espetáculo de alívio. Mas a felicidade durou pouco. O som da água, antes suave e bem-vindo, logo se transformou em algo mais pesado, ensurdecedor. Das encostas, a enxurrada começou a descer com força. A terra seca não suportou o volume repentino, e pequenos deslizamentos começaram a se formar. A mulher ouviu gritos vindos da rua. Saiu com uma lanterna e viu a correnteza de lama avançando pela estrada principal. O poço, que havia sido a salvação, agora transbordava. As canaletas não aguentavam o volume e rachavam uma a uma. As pessoas corriam tentando proteger o que podiam. No meio do caos, Caramelo latia sem parar, correndo entre as casas, guiando os moradores para o ponto mais alto da vila. Foi ele quem percebeu primeiro que a água vinha em direção ao pequeno abrigo onde algumas famílias guardavam os alimentos e ferramentas. Lá dentro, 3 crianças e uma idosa haviam se escondido. O cachorro avançou contra a correnteza, lutando contra o barro, e começou a arranhar a porta de madeira. A mulher correu atrás dele, encharcada, com o rosto coberto de lama. Com a ajuda de 2 homens, conseguiram arrombar a entrada. As crianças saíram chorando, e Caramelo as conduziu até uma rocha segura, enquanto a mulher amparava a idosa. A tempestade rugia, e a cada relâmpago o céu se iluminava como se fosse dia. Quando finalmente o vento começou a ceder, a vila estava irreconhecível. A lama cobria as ruas, parte da plantação havia sido arrastada, e as canaletas de pedra estavam destruídas. O poço principal, que fora o coração da esperança, havia sido soterrado. O silêncio que veio depois era quase insuportável. A mulher, sentada na beira da estrada, segurava o rosto sujo entre as mãos. Caramelo, ao lado dela, respirava ofegante, com o corpo coberto de lama. Ele a olhou e deitou a cabeça em seu colo. No dia seguinte, o sol voltou com força, iluminando a devastação. Os moradores começaram a limpar o que podiam, mas a sensação de impotência era forte. Alguns começaram a falar em partir novamente. Um homem mais velho, conhecido por sua teimosia, levantou a voz na praça e disse que a vila era amaldiçoada, que nenhum esforço valia a pena. A mulher ouviu, mas não respondeu. Caramelo se levantou, caminhou até o centro da praça e começou a cavar. Todos observaram em silêncio, curiosos. Ele cavava com força, como se algo chamasse ali. Depois de alguns minutos, um brilho refletiu no sol. A mulher se aproximou e viu um pedaço de pedra lisa, com inscrições antigas, coberta de musgo. Chamaram os mais velhos, e um deles reconheceu o símbolo. Era o mesmo que havia sido gravado em uma antiga capela destruída há gerações. A marca indicava a direção da nascente original, a primeira fonte de água que havia sustentado a vila há séculos. A descoberta acendeu uma nova chama. Se aquela nascente ainda existisse, poderiam reconstruir o sistema de irrigação e salvar as plantações. A mulher organizou um pequeno grupo de voluntários para seguir o caminho indicado na pedra. Caramelo ia à frente, farejando o ar como quem lembrava de algo que nunca viveu, mas sempre soube. A trilha era longa e difícil. As encostas estavam cobertas de lama e folhas, e o sol castigava sem piedade. A cada curva, o grupo perdia o fôlego, mas seguia, motivado pelo cachorro que nunca parava. Depois de horas, chegaram a uma clareira. No centro, havia uma cavidade profunda, cercada por raízes antigas e musgo. Lá embaixo, um fio de água ainda corria. Com cuidado, começaram a escavar e liberar o caminho da nascente. A mulher ajoelhou-se,
lavou o rosto com a água fria e sentiu uma emoção que há muito não sentia. A vida estava voltando, ainda que em pequenas gotas. Mas logo veio o primeiro obstáculo. As pedras ao redor começaram a ceder. A terra, ainda encharcada da tempestade, era instável. Um dos homens escorregou, e a mulher tentou segurá-lo. Caramelo pulou sobre eles, forçando os dois a se afastarem da borda no exato momento em que uma parte do terreno desabou. O cachorro ficou preso por um instante entre as raízes, mas conseguiu sair. O susto serviu de alerta. Voltaram para a vila ao entardecer, cansados, mas determinados. Com as ferramentas certas, poderiam abrir o caminho da nascente de forma segura. Nos dias seguintes, começaram o trabalho de reconstrução. O barulho das enxadas e o riso das crianças voltaram a preencher o ar. A vila estava aprendendo, aos poucos, a enfrentar as adversidades sem medo. E em cada esforço humano havia um olhar atento de Caramelo, sempre vigilante, como se soubesse que ainda existiam perigos maiores à espreita. Foi durante uma dessas tardes de reconstrução que o inesperado aconteceu novamente. Uma mulher que morava no alto da colina desceu correndo, gritando que algo estranho havia aparecido na floresta. Disse ter visto um brilho azul entre as árvores e ouvido um som como de sinos distantes. Alguns acharam que era imaginação, outros ficaram curiosos. Caramelo, ao ouvir o relato, começou a rosnar baixo e seguiu em direção à mata. A cuidadora tentou impedi-lo, mas ele estava decidido. Pegou a lanterna e foi atrás. Dentro da floresta, o ar era mais frio, e o som dos galhos estalando sob os passos ecoava como se a mata respirasse. De repente, Caramelo parou. O brilho azul era real. Saía de um pequeno amuleto preso entre as raízes de uma árvore antiga. A mulher o pegou e sentiu um calor estranho nas mãos. Gravado no metal estava o mesmo símbolo encontrado na pedra da praça. Entendeu então que o amuleto fazia parte da história esquecida da vila. Talvez fosse um sinal de proteção, talvez apenas uma lembrança dos antigos moradores. Mas o que importava era o significado que aquilo trazia: esperança. Quando voltaram, mostraram o objeto aos anciãos, que confirmaram tratar-se de um antigo talismã usado nos rituais de colheita. O amuleto foi colocado no centro da praça, ao lado do poço reconstruído. Desde aquele dia, os moradores passaram a se reunir ao redor dele para agradecer por cada gota d'água, por cada amanhecer sem destruição. A vila, lentamente, estava sendo curada. O desastre da tempestade havia deixado cicatrizes, mas também lições. E, acima de tudo, fortalecera o elo entre o povo e o cachorro que parecia entender o coração humano melhor do que qualquer um. Naquela noite, a mulher olhou para Caramelo deitado à sua porta. Ele descansava tranquilo, com os olhos meio fechados, mas atento ao menor som. O vento soprou leve, trazendo o cheiro úmido da terra molhada e o som distante da água correndo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu sem medo. A vila sobreviveria. E sabia, no fundo do coração, que aquele cachorro era o verdadeiro guardião daquele lugar. Os dias voltaram a correr com uma tranquilidade que a vila muito não experimentava. O sol nascia entre as colinas, dourando os telhados de barro e fazendo o rio recém-descoberto brilhar como uma fita de luz. As crianças brincavam à beira d'água, as mulheres lavavam roupas e os homens retomavam o trabalho nas plantações. O som das enxadas batendo contra o solo se misturava ao canto dos pássaros, e o cheiro de terra molhada trazia lembranças de tempos antigos. Caramelo caminhava entre eles, imponente e calmo. Seu corpo caramelo reluzia sob a luz da manhã, e seus olhos, atentos, pareciam vigiar tudo. Era o guardião silencioso da vila, amado por todos. Alguns diziam que ele entendia as palavras humanas, outros juravam que havia algo de divino em sua presença. Mas, para a mulher que cuidava dele, Caramelo era simplesmente um amigo. Um companheiro que lhe ensinava, todos os dias, que coragem não tem voz nem raça. Certa tarde, enquanto os moradores reconstruíam as últimas casas destruídas pela chuva, um grupo de jovens subiu até o topo da montanha, seguindo o antigo caminho que levava ao mirante. De lá, era possível ver toda a vila e, ao longe, a imensidão do vale. O ar era fresco, e o silêncio quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. Quando chegaram ao alto, ficaram em silêncio, admirando a vista. Foi então que um deles, o mais novo, apontou para o horizonte. Uma fina coluna de fumaça subia lentamente, quase invisível contra o céu azul. No início pensaram ser apenas uma queimada isolada,
mas logo perceberam que o fogo crescia. O vento soprava na direção da vila, e o perigo era evidente. Voltaram correndo para avisar. Em pouco tempo, o sino da igreja começou a tocar, chamando todos para a praça. O fogo vinha do outro lado da serra, e as chamas avançavam rápido. A mulher se levantou e olhou para o topo, sentindo o mesmo arrepio que tivera na noite da tempestade. Caramelo, ao seu lado, rosnava baixo, olhando fixamente para o mesmo ponto. Sem esperar ordens, o cachorro começou a correr em direção à montanha. A mulher tentou segui-lo, mas ele já havia desaparecido entre as árvores. O instinto falava mais alto do que qualquer palavra. Ele sabia que precisava ir. A floresta estava seca, e o som do fogo se aproximava como um rugido vivo. As chamas devoravam folhas e galhos, e o vento espalhava faíscas para todos os lados. Caramelo subia com agilidade, desviando de troncos e pedras, até alcançar uma clareira onde o fogo ainda não havia chegado. Lá de cima, podia ver tudo: o vale, a vila, e o caminho que o fogo faria se o vento não mudasse. Ele latiu alto, um som que ecoou pelas encostas. Lá embaixo, a mulher ouviu e entendeu o aviso. Reuniu os moradores e começou a organizar uma barreira de contenção. Homens e mulheres formaram fileiras, molhando sacos de areia, cavando trincheiras e criando pequenos canais para desviar o fogo. A vila inteira se uniu. Ninguém descansou. As crianças ajudavam carregando baldes de água, os idosos traziam ferramentas, e o sino tocava sem parar, chamando até quem morava nas casas mais afastadas. Enquanto isso, Caramelo continuava subindo. No alto da montanha, o fogo cercava um pequeno grupo de cabras que havia ficado preso entre as pedras. O cachorro se aproximou com cuidado, latindo para guiá-las. Aos poucos, os animais começaram a segui-lo. Ele as conduziu até um caminho estreito, onde o vento soprava em sentido contrário às chamas. De repente, um galho em chamas caiu à sua frente. Caramelo recuou, mas não desistiu. Pulou por cima, mesmo com o calor queimando seu pelo. O instinto de proteger era maior que o medo. Levou as cabras até uma área segura, depois olhou para o vale novamente. O fogo já estava próximo demais. A mulher subia a montanha com um grupo de moradores, carregando baldes e pás. Quando o encontraram, ele estava ofegante, com o pelo chamuscado, mas ainda de pé. Ela se ajoelhou e o abraçou. Ele lambeu o rosto dela, e por um instante o tempo pareceu parar. Com a ajuda de todos, começaram a abrir uma trilha cortando o fogo. A fumaça dificultava a respiração, os olhos ardiam, mas ninguém recuou. O esforço coletivo começou a surtir efeito. O vento virou, e a chuva, inesperadamente, voltou a cair, fina e constante. As chamas diminuíram, o cheiro de fumaça deu lugar ao aroma úmido da terra. Quando o fogo finalmente se apagou, a vila inteira respirou aliviada. Nenhuma casa havia sido perdida, e o fogo não atravessou as colinas. A mulher olhou para o topo da montanha, onde Caramelo agora estava parado, olhando o horizonte. O céu estava cinzento, mas uma luz dourada começava a atravessar as nuvens. Nos dias seguintes, a vila se dedicou a reflorestar as encostas queimadas. Plantaram mudas, ergueram cercas e construíram um pequeno mirante em homenagem à coragem de Caramelo. Gravaram uma placa de madeira com as palavras: Guardião das Montanhas. Mas, enquanto todos celebravam a vitória, algo começou a inquietar a mulher. Certa noite, enquanto alimentava Caramelo, ouviu um som distante vindo das montanhas. Era um lamento baixo, quase um canto. O cachorro levantou a cabeça e olhou para o mesmo ponto. O som vinha do norte, onde as árvores antigas formavam um corredor natural. No dia seguinte, decidiram investigar. Ela e 2 homens seguiram a trilha, com Caramelo à frente. A floresta estava silenciosa, o chão coberto de cinzas e folhas. Depois de horas de caminhada, chegaram a um vale escondido. Ali, entre as pedras, havia uma construção antiga, ruínas cobertas de musgo e raízes. Caramelo começou a farejar o chão e cavar próximo a uma das colunas. A mulher se ajoelhou e ajudou. Sob a terra, encontraram fragmentos de cerâmica e pedaços de metal enferrujado. Em uma das peças, havia uma gravação com o mesmo símbolo do amuleto que haviam achado dias atrás. Os anciãos da vila foram chamados, e confirmaram que aquele lugar era o antigo santuário da fonte original. Segundo as lendas, havia uma nascente sagrada guardada por um espírito protetor, e dizia-se que,
Quando a humanidade esquecesse da terra, esse guardião voltaria em forma de um animal para lembrar o povo do valor da natureza. A mulher olhou para Caramelo, e o coração bateu mais forte. Não ousou dizer em voz alta, mas a certeza crescia dentro dela. Talvez aquela lenda fosse mais real do que todos imaginavam. De volta à vila, começaram a restaurar o caminho até as ruínas, e uma nova fonte de água brotou do solo semanas depois. A notícia se espalhou, e a vila, antes isolada e esquecida, começou a receber visitantes de outras regiões. Gente que vinha conhecer o lugar do cachorro guardião, o herói que salvara o povo da seca e do fogo. As pessoas traziam oferendas simples, flores, velas, pequenos brinquedos deixados pelas crianças. E, toda manhã, Caramelo subia sozinho até o topo da montanha, sentava-se sobre a pedra e olhava o horizonte. Ele parecia entender que sua missão ainda não estava concluída. As montanhas guardavam segredos antigos, e a vila, agora próspera, ainda precisava aprender a cuidar do que havia sido dado. Naquela mesma noite, enquanto a lua cheia iluminava o vale, uma leve brisa soprou do alto. As árvores balançavam suavemente, e o rio brilhava como prata. A mulher observava o cachorro deitado à porta, os olhos fixos nas estrelas. Sentiu uma paz profunda. Não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que enquanto Caramelo estivesse ali, a vila estaria segura. O som distante das montanhas parecia chamá-lo novamente, mas desta vez não havia medo. Apenas o pressentimento de que grandes coisas ainda viriam. A história daquele povo não seria esquecida. O cachorro Caramelo havia transformado um lugar condenado em um símbolo de força e união. E, enquanto o horizonte se alargava diante dos olhos dele, a vila dormia em segurança, sob a vigília silenciosa de seu guardião dourado. O vento amanheceu forte naquele dia, soprando do norte e carregando um frio que parecia atravessar as janelas. As folhas das bananeiras tremulavam, os galos cantavam antes da hora, e até o rio, sempre tranquilo, parecia correr mais rápido. O povo da vila acordou inquieto, sem saber explicar o motivo. Mas Caramelo já estava de pé antes mesmo do sol nascer. Parado sobre a colina, olhava fixamente para o vale. Algo chamava, algo que o instinto entendia, mas os olhos humanos ainda não podiam ver. A mulher que cuidava dele preparava o café quando percebeu sua ausência. Chamou seu nome pela janela, mas não ouviu resposta. Vestiu o casaco, colocou os sapatos e foi até a praça. Alguns vizinhos também procuravam o cachorro, que desaparecera sem deixar rastros. Não era a primeira vez que ele sumia, mas aquele silêncio que ficava em seu lugar era diferente, como se o coração da vila tivesse parado por um instante. Horas depois, uma criança correu gritando pela estrada de terra. Disse que vira o cachorro seguindo o caminho das montanhas, onde o vento fazia ecoar sons estranhos, quase como vozes. A mulher, aflita, pediu que 2 rapazes a acompanhassem. Pegaram lanternas, cordas e subiram juntos pela trilha estreita. À medida que subiam, a paisagem mudava. As árvores ficavam mais densas, as pedras mais úmidas, e o ar mais pesado. Era como se o tempo ali passasse de outro modo. Depois de 1 hora de caminhada, encontraram pegadas frescas de Caramelo na lama. Ele havia passado por ali recentemente. De repente, ouviram um uivo. Longo, triste, e ao mesmo tempo poderoso. O som reverberou entre os rochedos e fez todos pararem. Era um chamado. A mulher reconheceu o som. Era o mesmo uivo que ouvirá na noite em que a fonte foi descoberta. Seguiram o som até chegarem a uma caverna escondida atrás de uma cascata fina. Dentro da caverna, o ar era frio e úmido. A luz da lanterna refletia nas paredes cobertas por cristais transparentes, que pareciam pulsar uma luz própria. Lá no fundo, Caramelo estava sentado diante de uma pedra redonda com inscrições antigas. Seus olhos brilhavam, e ele não se movia. Parecia em transe. A mulher se aproximou com cuidado e percebeu que havia um leve som vindo da pedra, como um murmúrio distante, semelhante a uma voz sussurrando ao vento. Ela tocou a superfície fria, e uma sensação estranha percorreu o corpo, uma mistura de calma e energia. Naquele momento, um trovão ecoou do lado de fora, e a água da cascata começou a cair com mais força. Caramelo levantou e começou a latir, correndo para a saída. Quando todos saíram, o céu já estava escurecendo. Uma tempestade se formava rapidamente, e o vento parecia carregar partículas de areia fina, algo incomum para aquela região. Lá de cima, viram o vale sendo coberto por uma névoa densa que subia do chão. Desceram correndo,
preocupados com o que poderia acontecer. Quando chegaram à vila, a neblina já havia tomado as ruas, e as pessoas mal conseguiam enxergar umas às outras. As crianças choravam, os animais se escondiam, e as lamparinas tremulavam como se o ar estivesse vivo. Durante aquela noite, ninguém dormiu. E, no meio da confusão, Caramelo começou a andar em círculos no centro da praça, farejando o ar e latindo em direção ao rio. A mulher o seguiu, e juntos chegaram à beira da água. O rio, que sempre correrá sereno, agora borbulhava, emitindo um som profundo. Uma luz azulada brilhava sob a superfície. No dia seguinte, quando o sol finalmente rompeu a neblina, a vila descobriu algo inacreditável: o curso do rio havia mudado. Ele agora formava um novo braço que passava próximo às plantações e descia até a antiga nascente, que voltará a jorrar. A terra estava mais úmida, as árvores pareciam mais verdes, e até o ar tinha um perfume diferente, de flores silvestres que ninguém lembrava de ter plantado. Os anciãos reuniram-se para discutir o fenômeno. Um deles, que guardava histórias antigas, contou que o vale possuía uma voz, e que ela só se manifestava quando o equilíbrio natural estava ameaçado. O cão, segundo ele, era o mensageiro desse espírito, o único capaz de ouvir e compreender o chamado da montanha. Nos dias que se seguiram, a vila viveu um período de prosperidade. As colheitas cresceram mais rápido, a água era mais pura e abundante, e até os animais selvagens pareciam menos agressivos. Mas a mulher notou que Caramelo andava inquieto. À noite, ele saía e ficava olhando fixamente para o norte, como se esperasse algo. Uma tarde, enquanto cuidava do jardim, ela o viu parado na estrada, observando uma carroça que se aproximava. Dentro dela vinha um homem desconhecido, vestido de forma diferente, trazendo ferramentas e mapas. Disse que vinha de uma cidade distante e que ouvirá falar da vila e de sua fonte milagrosa. Ele se apresentou como pesquisador e pediu permissão para estudar a água. Os moradores ficaram desconfiados, mas aceitaram, curiosos para saber o que ele descobriria. Durante semanas, o homem coletou amostras, anotou observações e conversou com todos. Parecia fascinado, mas havia algo em seu olhar que a mulher não conseguia decifrar, uma mistura de ambição e encantamento. Certa noite, ele foi visto na montanha, sozinho, com uma lanterna. Caramelo seguiu discretamente. Ao amanhecer, o homem reapareceu, coberto de poeira e com o olhar perturbado. Disse que havia encontrado ruínas mais profundas, que o santuário escondia algo muito maior. Os anciãos o advertiram a não mexer onde não devia, mas ele parecia obcecado. Naquela semana, o rio começou a diminuir novamente. A água perdeu o brilho, e as plantações começaram a amarelar nas pontas. A vila entrou em alerta. Caramelo uivava todas as noites, e a mulher começou a sonhar com a caverna e a voz que sussurrava em meio à água. Um dia, o pesquisador desapareceu. A vila se mobilizou para procurá-lo, e Caramelo liderou o grupo. Subiram pela trilha do norte até o ponto onde a terra estava revolvida. Lá, encontraram as ferramentas e um caderno aberto, molhado pela chuva. Nas páginas, havia desenhos e palavras confusas sobre uma porta de luz e ecos do passado. De repente, o cachorro começou a cavar o chão com força. De lá saiu um jorro de água cristalina que encharcou tudo em segundos. Era como se a montanha tivesse decidido se defender. O grupo recuou, e a água formou um novo caminho, descendo até o vale. A mulher observava, emocionada. Entendeu, então, que aquele lugar não era apenas um vilarejo. Era um organismo vivo, com memória e alma. E Caramelo era seu coração pulsante. Nos dias seguintes, a vila voltou a florescer. O novo rio serpenteava como uma fita de prata, e o som da água parecia mais melodioso. As pessoas começaram a dizer que o vale falava por meio do cachorro, que ele era o elo entre o visível e o invisível. Para agradecer, os moradores organizaram uma celebração. Decoraram a praça com flores amarelas, penduraram fitas coloridas e fizeram um grande banquete. Caramelo foi o convidado de honra. As crianças o enfeitaram com uma faixa feita de tecido e o coroaram com folhas trançadas. Enquanto todos dançavam e cantavam, o céu se abriu, e uma chuva leve caiu, refletindo as luzes das lamparinas. O cheiro de terra molhada tomou conta do ar, e a mulher olhou para o topo da montanha, onde um arco-íris surgia. Caramelo, sentado no meio da praça, levantou a cabeça e olhou para o horizonte. Seu olhar era sereno, mas atento,
como de alguém que sabia que aquele momento de paz era apenas uma pausa. Ele sabia que o vale ainda tinha segredos guardados, e que o tempo traria novos desafios. Mas, por agora, havia apenas a calmaria. O povo sorria, a água corria, e o vento trazia a canção das montanhas, uma melodia antiga, que contava histórias de fé, natureza e coragem. A mulher se aproximou e se sentou ao lado dele, passando a mão em seu pelo úmido. Não disse nada. Apenas respirou fundo e deixou o coração falar no silêncio. Naquele instante, sob o arco-íris e a chuva fina, a vila parecia o centro do mundo. E Caramelo, o guardião dourado, olhava para tudo com a certeza silenciosa de quem sabia que o verdadeiro poder não vem da força, mas do amor que mantém tudo unido. O verão chegou cedo naquele ano. O sol queimava forte sobre os telhados de barro, e o ar seco fazia a vila parecer suspensa no tempo. As manhãs vinham acompanhadas de um canto de cigarras que ecoava até o cair da tarde. As colheitas cresciam abundantes, e o rio, agora dividido em 2 braços, corria limpo e generoso. O povo sorria com frequência, e a sensação de segurança era quase palpável. Caramelo andava por entre as ruas, saudado por todos como um símbolo de sorte e proteção. A mulher que o acompanhava desde o primeiro dia agora era vista como uma espécie de guardiã humana do vilarejo. As pessoas vinham procurá-la para pedir conselhos ou simplesmente para ouvir as histórias que ela contava sobre o cachorro e suas jornadas. Ela falava pouco, mas com uma serenidade que conquistava até os mais céticos. Dizia apenas que Caramelo não era um milagre, e sim um lembrete, de que a natureza recompensava quem vivia em harmonia com ela. Mas, como toda calmaria, aquela paz começou a se alterar de forma sutil. Primeiro, foram os sons das montanhas. As pessoas notaram que, durante as noites, o vento já não trazia o mesmo murmúrio suave. Em vez disso, vinham estalos distantes, como se pedras estivessem se chocando. Depois, vieram pequenos tremores, quase imperceptíveis, que faziam balançar os copos nas prateleiras e as lamparinas nos postes. Os anciãos se reuniram na praça para discutir. Alguns acreditavam que o vale estava apenas se ajustando, depois de tantos fenômenos. Outros, porém, viam aquilo como um aviso. E Caramelo parecia concordar com os mais prudentes, pois andava inquieto, farejando o chão, escutando o subsolo, latindo para lugares onde ninguém via nada. Certa manhã, a mulher foi chamada às pressas até as plantações. Um dos trabalhadores havia encontrado uma fenda no solo, largo bastante para engolir uma roda de carroça. O buraco se abria entre as fileiras de milho e descia para a escuridão. Ao redor dele, a terra parecia queimada. Os moradores se aproximaram com cautela, jogaram pedras, mas não ouviram som de impacto. Era um vazio profundo. Caramelo chegou correndo, farejou o ar e começou a: "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Latir de forma aguda. Depois, deitou-se ao lado da fenda, com as orelhas em pé, como se ouvisse algo vindo lá de dentro. No mesmo dia, o sino da igreja tocou 3 vezes, o sinal antigo de alerta. A vila se preparou para o pior. Recolheram ferramentas, reforçaram muros e encheram baldes de água. A mulher, no entanto, acreditava que não era um desastre natural comum. Havia algo mais profundo acontecendo, algo ligado às antigas histórias do vale. Durante a noite, ela teve um sonho. Sonhou com o santuário subterrâneo, aquele que haviam encontrado meses antes. No sonho, as pedras brilhavam como fogo, e uma voz dizia que o equilíbrio estava em risco. Quando acordou, Caramelo estava sentado à porta, olhando fixamente para ela. Era como se tivesse visto o mesmo sonho. Pela manhã, decidiram investigar a fenda. Levando cordas, tochas e provisões, um pequeno grupo desceu cuidadosamente. O ar lá embaixo era pesado e frio. As paredes da fenda eram de pedra viva, com inscrições quase idênticas às do antigo santuário. Havia desenhos de animais, rios e montanhas, e, entre eles, a figura de um cão com olhos luminosos, diante de uma fonte. Quanto mais desciam, mais forte ficava o som de água corrente. Depois de alguns metros, chegaram a uma câmara natural, iluminada por cristais embutidos nas rochas. No centro, havia uma pequena lagoa subterrânea, de onde saía uma fumaça leve e azulada. Caramelo se aproximou, cheirou a água e começou a latir, não de medo, mas de alerta.
A mulher notou que algo brilhava dentro da lagoa. Era um objeto redondo, semelhante ao amuleto que haviam achado tempos atrás, mas maior. Quando ela tentou tocá-lo, a água vibrou, e um som ecoou pelas paredes. Os cristais começaram a pulsar, e o chão tremeu com força. O grupo recuou, e a mulher agarrou o cachorro nos braços. Em segundos, a lagoa explodiu em uma luz intensa, e uma corrente de ar quente subiu pela fenda. Lá fora, os moradores viram o chão estremecer e a fumaça subir. Corriam rumores de que o vale estava acordando novamente. Nos dias seguintes, a vila ficou em alerta. Pequenos tremores continuavam, mas nada além disso aconteceu. No entanto, algo havia mudado nas águas do rio. Agora, durante a noite, elas refletiam luzes coloridas, como se o próprio leito brilhasse por dentro. Os mais antigos lembraram de um mito esquecido, o das Pedras da Voz. Diziam que o vale possuía 7 pedras guardiãs, cada uma ligada a um elemento da natureza. Quando o equilíbrio se rompia, uma delas despertava para restaurar a harmonia. Talvez a lagoa subterrânea fosse uma dessas pedras. Enquanto o povo tentava compreender, Caramelo passou a se afastar cada vez mais da vila. Saía ao amanhecer e voltava apenas à noite, cansado, coberto de poeira. A mulher começou a segui-lo e descobriu que ele estava escavando perto da montanha, no mesmo lugar onde o rio nascerá. Parecia procurar algo específico. Foi então que ela percebeu as marcas no chão, símbolos circulares desenhados com pedras pequenas, idênticos aos das paredes do santuário. Ele estava tentando completar um padrão. A mulher entendeu que o cachorro sabia o que estava fazendo, e começou a ajudá-lo. Juntos, formaram 7 círculos de pedras ao redor de uma nascente antiga. Na 7ª noite, quando o último círculo foi concluído, o céu se cobriu de nuvens densas. Um vento forte desceu das montanhas e fez as árvores dobrarem. Relâmpagos cortavam o horizonte, mas não havia chuva. O ar parecia vibrar. Caramelo ficou no centro do círculo principal e começou a uivar. O som era grave, poderoso, e parecia atravessar a terra. A vila inteira acordou, e todos correram até a montanha. Quando chegaram, viram algo inacreditável. As pedras brilhavam, e do solo brotava uma luz dourada que envolvia o cachorro. O vento girava em volta, formando uma espiral luminosa. A mulher tentou se aproximar, mas não conseguiu. Era como se uma força invisível a mantivesse afastada. O ar cheirava a ozônio e flores silvestres. De repente, o chão parou de tremer, e tudo ficou em silêncio. A luz desapareceu. Caramelo estava deitado no centro, exausto, mas ileso. Quando amanheceu, descobriram que a terra havia mudado novamente. O solo rachado se fechará, e as fendas desapareceram. A vila estava intacta, e as águas do rio voltaram a brilhar com força. Os moradores se ajoelharam em silêncio, gratos e atonitos. Nos dias seguintes, o cachorro dormiu por horas a fio. A mulher cuidava dele, preparando-lhe comida e água fresca. À medida que o tempo passava, ela começou a notar que o ambiente ao redor da vila também parecia diferente. As árvores estavam mais verdes, o ar mais leve, e os animais voltaram a aparecer em grande número. Um grupo de viajantes chegou de terras distantes, atraído pelas histórias sobre o cachorro e a montanha. Trouxeram instrumentos, livros e histórias de outros lugares onde fenômenos semelhantes haviam ocorrido. Um deles contou que existia uma antiga profecia que falava de um cão de pelagem dourada, destinado a restaurar o equilíbrio das terras. Os moradores começaram a ver Caramelo não apenas como um herói, mas como parte viva da própria história do vale. O conselho da vila decidiu construir um pequeno monumento no alto da montanha, onde as 7 pedras haviam brilhado. Ali, ergueram um altar simples, com flores, fitas e uma inscrição: onde o coração do guardião tocou a terra, nasceu a força do vale. O tempo passou, e a vida voltou ao ritmo sereno. Mas, em algumas noites, quando o vento vinha do norte, o som das pedras podia ser ouvido novamente, um leve murmúrio, como se a montanha respirasse. A mulher dizia que era o vale sonhando, e que Caramelo estava sempre ouvindo, pronto para agir quando fosse chamado outra vez. E assim, entre o som do vento e o brilho da água, a vila seguia viva, sustentada pelo mesmo elo invisível que unia o cão e a terra. O silêncio das pedras não era ausência, era apenas descanso, o repouso antes do próximo despertar. Os meses que se seguiram ao despertar das pedras trouxeram uma sensação de prosperidade que poucos lembravam de ter vivido antes. A vila florescia.
Os campos, antes áridos e imprevisíveis, agora produziam colheitas fartas. O rio, que já havia secado e renascido tantas vezes, corria firme e transparente, refletindo o céu como um espelho. As crianças brincavam nas margens, e os anciãos diziam que o vale finalmente encontrara paz. Caramelo era visto como um guardião silencioso. Passava boa parte dos dias observando do alto da montanha, onde o monumento fora erguido. De lá, via tudo, as casas alinhadas, as trilhas que cortavam os campos, o povo trabalhando. De vez em quando, descia até o vilarejo, circulava entre as pessoas e recebia afagos, pedaços de pão e sorrisos. Mas não ficava muito tempo. Parecia sempre atento a algo que ninguém mais percebia. A mulher que o acompanhava notava sua inquietação. À noite, quando todos dormiam, ele se levantava e uivava em direção ao horizonte. O som era triste, quase como um chamado. Ela passou a acordar nesses momentos, e certa madrugada decidiu segui-lo. O cão caminhou por horas, subindo trilhas escondidas até chegar a um platô de onde se via o vale inteiro. O vento soprava forte, e havia algo diferente naquele ar, uma presença invisível, mas viva. De repente, o vento mudou de direção e formou um redemoinho de poeira diante de Caramelo. A mulher recuou assustada, mas o cão permaneceu firme. O redemoinho se ergueu, tomou forma, e então uma voz ecoou, suave como um sussurro e profunda como um trovão distante. O equilíbrio foi restaurado, mas o tempo das provas ainda não terminou. A mulher ouviu aquilo com o coração acelerado. Caramelo não moveu um músculo. A voz continuou, agora mais clara. O vale vive, mas o vento carrega memórias antigas. Há algo que precisa ser libertado. O guardião deve descer ao coração da montanha. Quando o redemoinho se desfez, o silêncio voltou. O cão olhou para ela e começou a descer a trilha com passos decididos. A mulher compreendeu. A jornada ainda não havia acabado. Na manhã seguinte, contou ao conselho da vila o que testemunhara. Alguns duvidaram, outros acreditaram sem hesitar, pois sabiam que Caramelo nunca errava. O ancião mais velho, chamado Benício, disse que havia lido nos pergaminhos antigos sobre o chamado do vento. Segundo os registros, depois do despertar das pedras, o vale passava por um último teste, um ciclo de libertação para que a terra pudesse realmente respirar. Benício explicou que o coração da montanha era um lugar que nenhum morador ousava visitar há gerações. Um labirinto natural de cavernas onde, segundo as lendas, o vento ficava preso. Diziam que aqueles que entravam ali ouviam vozes e perdiam o caminho. Poucos retornavam. Mesmo assim, a mulher decidiu ir. E Caramelo, como sempre, liderou o caminho. Levaram consigo apenas o essencial: cordas, água, lamparinas e coragem. Alguns moradores insistiram em acompanhar, mas o ancião impediu. Disse que essa missão era do guardião e de quem partilhava sua alma. A entrada da montanha ficava escondida por vegetação densa. Parecia uma simples fenda, mas ao se aproximarem sentiram o ar mudar. O vento que soprava para fora era frio e contínuo, como se respirasse. A mulher acendeu a lamparina e desceu. As paredes eram úmidas e cobertas por musgo, e o som de passos ecoava em ecos longos, como se o espaço se estendesse por quilômetros. Caramelo seguia à frente, farejando e observando. Em certos trechos, ele parava, olhava para trás e esperava. Era como se conhecesse o caminho. As horas passaram, e o ar ficou mais pesado. Em determinado ponto, o túnel se dividiu em 3. A mulher hesitou, mas o cão escolheu o caminho da esquerda, descendo por uma rampa de pedra lisa. A temperatura caiu bruscamente. O som do vento agora era constante e assobiava entre as rochas, produzindo tons que pareciam vozes humanas. A mulher sentiu um arrepio subir-lhe a espinha. Ouvia palavras distantes, mas não conseguia compreendê-las. De repente, um clarão surgiu à frente. Era uma sala enorme, uma caverna de teto altíssimo, onde o vento girava em espirais luminosas. No centro, havia uma formação de rocha em forma de espiral, com inscrições semelhantes às das 7 pedras. A mulher se aproximou e percebeu que o chão vibrava, pulsando como se tivesse vida própria. Caramelo caminhou até o centro, e o vento soprou com mais força. A luz aumentou, e a mulher ouviu novamente a voz, agora não vinda do ar, mas das próprias paredes. Há séculos o vento deste vale foi aprisionado pelo medo dos homens. Eles selaram o sopro da montanha para que o silêncio dominasse.
Mas onde o vento não canta, a vida se apaga. Ela olhou para o cão, que mantinha os olhos fixos na espiral de pedra. O guardião deve libertar o vento, mas o preço é alto. Só quem compreende o vínculo da terra poderá despertar o sopro sem ser levado por ele. A mulher percebeu o que aquilo significava. Para libertar o vento, seria preciso romper o selo que equilibrava o vale, e talvez Caramelo não sobrevivesse. Mas o cão não recuou. Aproximou-se do centro, ergueu a cabeça e uivou. O som reverberou pelas paredes e misturou-se ao assobio das correntes de ar. O vento respondeu, e a montanha tremeu. A mulher tentou se aproximar, mas uma barreira invisível a impediu. A luz agora era tão intensa que ela mal conseguia manter os olhos abertos. A rocha central começou a se partir, revelando um redemoinho de energia pura. Caramelo avançou sem medo e, com um salto, entrou no centro do redemoinho. O que aconteceu a seguir foi indescritível. O vento explodiu em um rugido que sacudiu a montanha inteira. Do lado de fora, os moradores viram nuvens se formando em espiral sobre o cume. As árvores se curvaram, e o rio se agitou violentamente. A mulher gritava o nome do cachorro, mas o som de sua voz se perdia no vendaval. Então, de repente, tudo parou. O vento cessou, e o silêncio se instalou. A caverna estava vazia. O selo havia desaparecido, e com ele, Caramelo. A mulher caiu de joelhos. Chorou, sem saber se ele estava vivo ou não. Um calor suave tocou seu rosto, e um sopro leve moveu seus cabelos. Ela ouviu a voz novamente, agora mais terna, quase humana. O guardião não se perde. Ele se torna parte do vento. Ela ergueu o rosto, e lágrimas se misturaram ao ar. Do lado de fora, o céu se abriu, e uma brisa cálida percorreu o vale inteiro. Pela primeira vez em séculos, o vento cantava livre sobre as colinas. Os moradores saíram de suas casas, sentindo o ar dançar entre as mãos, trazendo uma energia viva, vibrante, quase espiritual. A mulher retornou sozinha, mas não completamente só. A cada passo, sentia o vento tocar seus ombros, girar ao redor de suas pernas e seguir à frente, como se o próprio Caramelo ainda guiasse. Ela subiu até o monumento e se sentou diante da inscrição. Ficou ali por horas, observando o pôr do sol e ouvindo o som suave da brisa. Então, algo aconteceu. O vento soprou mais forte, levantando as flores deixadas pelos moradores, e entre elas, uma silhueta dourada apareceu por um breve instante. Era o contorno de um cachorro, feito de luz e poeira. A mulher sorriu. Não precisava de palavras. Ela sabia que ele estava ali, livre, parte do mundo, protetor invisível do vale. Nos dias seguintes, os ventos trouxeram chuva leve e constante, que fertilizou o solo e fez as plantações crescerem ainda mais. A vila prosperou, e as histórias sobre o guardião do vento se espalharam por terras distantes. Viajantes vinham de longe para sentir a brisa daquela montanha e deixar oferendas no altar. Os anciãos diziam que, em noites claras, quando o vento muda de direção e assovia pelas janelas, é possível ouvir passos leves pelas ruas e um uivo distante ecoando entre as colinas. Alguns juram que já viram o vulto dourado de um cão correndo ao lado do rio, olhando de volta antes de desaparecer. A mulher continuou vivendo ali, cuidando das crianças, ensinando que o verdadeiro poder do guardião não estava apenas na força, mas no amor que o movia. O vale, agora livre, era o reflexo dessa mesma força, invisível, eterna, e presente em cada sopro de vento que tocava as faces dos moradores. E assim, o nome de Caramelo se tornou lenda. Não apenas o cão que salvou uma vila, mas o espírito que libertou o vento, garantindo que o mundo continuasse a respirar. Os meses seguintes ao chamado da montanha foram marcados por uma transformação que ninguém na vila esperava. A liberdade do vento parecia ter despertado não apenas a natureza, mas também algo dentro das pessoas. O rio agora corria com uma força constante, as plantações floresciam até mesmo fora da estação, e os pássaros, antes ausentes, voltaram a encher o céu com seus cantos. O ar tinha um perfume diferente, como se cada sopro do vento trouxesse lembranças antigas e promessas novas. A mulher que havia acompanhado Caramelo era agora vista como uma guardiã também. Não por força ou por sabedoria, mas por ter estado ao lado dele no momento mais decisivo. As crianças vinham até ela todos os dias, pedindo que contasse a história do cão que se tornou vento. E ela contava, com os olhos marejados e um sorriso sereno, como se o espírito do Caramelo ainda soprasse as palavras ao seu ouvido. Mas nem tudo era tranquilidade.
Com o passar do tempo, alguns começaram a perceber sinais estranhos. À noite, as lamparinas tremulavam mesmo sem vento. Portas se abriam sozinhas. Sementes germinavam em lugares improváveis. E os mais atentos começaram a notar que o clima mudava conforme as emoções da vila. Quando o povo se alegrava, a brisa era leve e quente. Mas quando o medo ou a discórdia cresciam, o vento se tornava frio e cortante. Foi o ancião Benício quem primeiro compreendeu o que estava acontecendo. Ele reuniu os moradores na praça e falou com voz grave. O vento que Caramelo libertou é o mesmo que respira conosco. Enquanto houver união e fé, ele permanecerá manso. Mas se a dúvida ou a ganância crescerem, o vento poderá se revoltar. A advertência parecia simbólica, mas o tempo mostrou que era literal. Uma manhã, um grupo de forasteiros chegou à vila. Eram comerciantes de terras distantes, vindos em carroças carregadas de ferramentas e mercadorias. Diziam querer ajudar a vila a prosperar, trocar produtos e ensinar novas técnicas de cultivo. O povo, animado com a oportunidade, os recebeu de braços abertos. A mulher, no entanto, sentiu algo no ar. O vento, que até então soprava suave, começou a girar em redemoinhos curtos, levantando poeira ao redor das carroças. Ela sabia que aquele era um aviso. Ainda assim, a vila decidiu confiar. Nos dias seguintes, os forasteiros começaram a se instalar. Construíram tendas, montaram oficinas e ofereceram trabalho. Trouxeram consigo promessas de riqueza e progresso. No início, tudo parecia positivo. As colheitas começaram a ser vendidas em outras regiões, e a vila passou a receber visitantes. Mas logo o equilíbrio começou a se romper. Com o dinheiro, vieram as disputas. Famílias que antes viviam em cooperação começaram a competir. Os anciãos foram esquecidos, e as tradições, deixadas de lado. O vento mudou de tom. Já não cantava. Gemia. Certa noite, uma tempestade inesperada caiu sobre o vale. O vento rugia como fera ferida. As telhas voavam, as árvores se curvavam, e as águas do rio transbordavam com fúria. A mulher correu até o altar no alto da colina, implorando por proteção. O monumento tremia, e o som do vento parecia trazer palavras confusas. De repente, um lampejo dourado surgiu entre as nuvens. Por um instante, ela viu a silhueta de um cachorro feito de luz. O vento cessou abruptamente, como se tivesse ouvido seu chamado. Na manhã seguinte, o estrago era grande, mas ninguém havia se ferido. Ainda assim, o recado estava dado. Os forasteiros começaram a murmurar. Diziam que o vale era amaldiçoado, que o vento era perigoso. Alguns decidiram partir, mas outros ficaram, insistindo em explorar os recursos da montanha. Foi então que descobriram algo que mudaria tudo. Em uma das encostas, havia um minério raro, de brilho prateado, escondido sob as camadas de pedra. Os estrangeiros queriam extraí-lo imediatamente, acreditando que seria a fonte da riqueza da região. O ancião Benício os alertou de que aquela área era sagrada, parte do sopro do vento. Mas eles não ouviram. Reuniram ferramentas e começaram a escavar. Na vila, o clima ficou tenso. O vento parou completamente. O ar ficou pesado, sem movimento, como se o mundo prendesse a respiração. A mulher sentia o coração apertado, e à noite, sonhava com Caramelo correndo pelas montanhas, tentando impedir algo que se aproximava. Um dia, quando o grupo dos forasteiros estava no meio da escavação, o chão começou a vibrar. Uma corrente de ar quente escapou das fendas e se transformou em um redemoinho. O som era ensurdecedor. As ferramentas foram lançadas para longe, e as pessoas fugiram, assustadas. A mulher e Benício correram até o local, e o que viram os deixou sem fala. O vento saía das pedras como um ser vivo, formando a imagem de um cão dourado que olhava fixamente para os homens. O ancião se ajoelhou. Ele entendeu. Caramelo havia retornado, não em corpo, mas em essência, para proteger o que restava do equilíbrio. O vento soprou com força e destruiu as escavações. Quando tudo se acalmou, o minério havia desaparecido, coberto novamente por terra e raízes. A vila se reuniu naquela noite. O medo deu lugar à reflexão. A mulher falou diante de todos, com voz firme. O caramelo nunca pertenceu a um só de nós. Ele pertence à terra, ao vento, e àquilo que nos une. Se esquecermos isso, perderemos mais do que o vento, perderemos quem somos. As palavras ecoaram pela praça,
e algo mudou. O povo começou a reconstruir, não apenas as casas, mas o vínculo entre si. As crianças voltaram a brincar no rio, os anciãos retomaram as celebrações antigas, e as oferendas ao monumento se tornaram diárias. Os meses seguintes foram de aprendizado. A vila passou a viver em harmonia com o vento, usando sua força para mover moinhos, secar grãos e orientar colheitas. O ar voltava a cantar nos fins de tarde, trazendo a lembrança de que o verdadeiro poder do guardião estava na união. Certa madrugada, a mulher foi até o topo da montanha. O céu estava limpo e estrelado, e o vento soprava suave. Sentou-se diante do monumento e fechou os olhos. Sentiu uma brisa morna tocar-lhe o rosto, e então ouviu o som familiar de passos leves se aproximando. Abriu os olhos, e por um breve instante, viu o caramelo, não como espírito, mas como se realmente estivesse ali. Ele a olhou com ternura, deu uma volta ao seu redor e desapareceu no ar, deixando atrás de si o perfume de terra molhada e folhas novas. Ela sorriu. Entendeu que ele não havia ido embora, apenas mudado de forma. O vento, a brisa, o som das árvores, tudo era ele. E enquanto o povo mantivesse viva a lembrança do guardião, o vale jamais seria esquecido. Benício, já velho e cansado, registrou tudo nos novos pergaminhos da vila. Chamou o episódio de O Regresso do Vento. Disse que, de tempos em tempos, o espírito do caramelo se manifestaria quando a harmonia fosse ameaçada, para lembrar que a força da vida está na simplicidade, na bondade e na coragem de proteger o que é puro. E assim, a vila viveu em paz por mais um ciclo. O vento continuava a soprar, os campos floresciam, e os risos das crianças ecoavam pelo vale. O tempo seguiria seu curso, mas a história do cão dourado que salvou uma vila inteira jamais seria esquecida, pois estava escrita não apenas nas pedras, mas no coração de cada sopro de vento que passava por ali. O tempo passou devagar, como se o vento, agora livre, quisesse saborear cada instante da paz que havia ajudado a construir. As estações mudavam com delicadeza. Os ipês coloriam as encostas, os rios brilhavam sob o sol, e as manhãs eram preenchidas pelo som das cigarras e pelo farfalhar das folhas. A vila vivia um tempo de abundância e harmonia, e o nome de Caramelo era pronunciado com respeito e gratidão em todas as celebrações. A mulher, agora vista como uma sábia entre os moradores, dedicava seus dias a ensinar às novas gerações as lições do guardião. Contava-lhes que o verdadeiro poder não estava em dominar a natureza, mas em ouvi-la. Que o vento, embora invisível, carregava as vozes do passado e as intenções do presente. E que quem aprendesse a compreender seus sinais jamais se perderia. Mas, como toda paz, essa também foi colocada à prova. Certa manhã, o vento simplesmente cessou. Nenhum galho se movia, nenhuma cortina balançava. Os pássaros silenciaram. O rio ainda corria, mas sua superfície estava tão lisa que parecia um espelho. O povo, acostumado ao constante sopro que acompanhava a vila desde o retorno de Caramelo, percebeu o estranho vazio no ar. Nos dias seguintes, o silêncio tornou-se quase insuportável. As plantações começaram a amarelar e as nuvens pararam de se mover no céu. O ancião Benício, agora muito debilitado, pediu que o levassem até o monumento. Com dificuldade, ele tocou as inscrições gravadas na pedra e murmurou que o vento não havia partido, mas estava preso novamente, desta vez, não por correntes de pedra, mas por algo que nascia dentro das pessoas. A mulher compreendeu imediatamente. O equilíbrio que Caramelo havia restaurado dependia não apenas do vento físico, mas do espírito coletivo da vila. E, nos últimos tempos, apesar da prosperidade, havia crescido um sentimento silencioso de ingratidão e descuido. O povo, acostumado à fartura, começava a esquecer os tempos de luta e a importância da comunhão. Ela decidiu agir. Reuniu todos na praça e falou com firmeza. O vento não nos abandonou, nós é que deixamos de merecê-lo. Se queremos que ele volte, precisamos lembrar quem somos e o que ele representa. Propôs então uma peregrinação até o coração das montanhas, o mesmo local onde Caramelo libertara o vento. A jornada serviria não apenas como um pedido, mas como um reconhecimento da falha humana diante da natureza. Durante a preparação, o silêncio parecia acompanhar cada gesto. Os animais estavam inquietos, e à noite, o ar parecia parado demais, como se o mundo tivesse esquecido de respirar. No dia marcado, dezenas de moradores seguiram a mulher pela trilha que subia até a caverna. O caminho era longo e íngreme, mas havia um sentimento de propósito entre eles. Levavam oferendas,
flores, alimentos e pequenos objetos feitos à mão, símbolos de gratidão e humildade. Ao chegarem à entrada da caverna, um vento fraco soprou por um breve instante, o primeiro em semanas. Era como um sinal de que estavam sendo esperados. A mulher entrou primeiro, levando uma lamparina acesa. A luz tremulava suavemente, projetando sombras nas paredes cobertas de musgo. No interior da caverna, o silêncio era quase palpável. Nenhum eco, nenhum som de goteira. Apenas o próprio coração batendo forte no peito de cada um. No centro da sala principal, onde antes o redemoinho havia libertado o vento, agora havia apenas uma rocha lisa, fria e imóvel. A mulher ajoelhou-se diante dela e começou a falar, não com palavras de poder, mas com palavras simples. Contou sobre os dias de fartura, sobre o esquecimento, sobre o quanto o povo havia se distanciado do que realmente importava. Disse que o vento não era apenas uma força da natureza, mas o reflexo da alma da vila. Enquanto falava, as lamparinas começaram a piscar. Um som sutil encheu o ar, como o suspiro de alguém despertando de um longo sono. A rocha vibrou, e uma pequena corrente de ar ergueu-se, girando ao redor dela. Era fraco, mas vivo. O povo olhou com espanto. A mulher continuou, agora com lágrimas nos olhos. Não queremos o vento apenas para nossas plantações, mas para lembrar quem somos. Não pedimos abundância, mas equilíbrio. Queremos merecer o sopro que um dia nos salvou. Nesse instante, algo mudou. O ar tornou-se leve, e um brilho dourado começou a surgir no chão, espalhando-se em círculos. O vento voltou a dançar dentro da caverna, mas com suavidade, como uma carícia. As pessoas se abraçaram, sentindo o calor e o movimento voltarem à vida. Do lado de fora, as árvores começaram a balançar, e o som familiar do vento se espalhou novamente pelo vale. As folhas caíam girando, e o rio, que estava calmo, passou a cantar com força. O vento havia voltado. Mas algo mais aconteceu naquela noite. Quando a mulher saiu da caverna, um redemoinho pequeno e dourado formou-se diante dela. Do centro dele, uma voz ecoou, doce e firme. O vento vive porque vocês lembraram. Mas há mais a ser compreendido. O vento não pertence a ninguém, e nem sempre sopra a favor de quem o invoca. Ela entendeu o aviso. O equilíbrio, embora restaurado, era frágil. A vila precisava continuar vigilante, pois bastaria um novo descuido para que tudo voltasse a se perder. A mensagem foi levada para o povo, e o ancião Benício, emocionado, declarou que aquele seria o início de um novo ciclo, o tempo do silêncio e do vento. Durante esse período, que durou quase um ano, a vila manteve um pacto de respeito com a natureza. Todos os dias, ao nascer do sol, os moradores subiam até o ponto mais alto das colinas e ficavam em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o vento. Esse ritual, simples e poderoso, tornou-se uma tradição. As crianças cresciam aprendendo que o vento era um espelho daquilo que sentiam. Mas o ciclo ainda guardava suas surpresas. Certo dia, uma das crianças, chamada apenas de Nilo, começou a dizer que ouvia o vento sussurrar seu nome. A mulher, curiosa, perguntou o que ele ouvia. O menino respondeu que o vento lhe ensinava caminhos escondidos nas montanhas, lugares onde as flores nasciam sem chuva e onde o ar tinha cheiro de mel. Ninguém acreditou de imediato, mas a mulher decidiu acompanhá-lo. Guiados pelos sussurros que só Nilo dizia ouvir, chegaram a um vale secreto, coberto por uma vegetação que ninguém conhecia. O lugar parecia intocado, com flores que brilhavam sob a luz do entardecer e pedras lisas que formavam desenhos naturais no solo. Lá, o vento soprava com uma melodia diferente, mais suave, quase como uma canção. A mulher entendeu que aquele era o verdadeiro coração do vento, não o local da caverna, mas um ponto sagrado que Caramelo havia preservado para o futuro. Ela ajoelhou-se, tocou o chão e sentiu o ar vibrar em torno de suas mãos. Era como se o espírito do guardião estivesse ali, observando. Nilo sorriu e disse que o vento lhe contou um segredo, que o guardião voltaria em carne e osso quando a vila mais precisasse, mas apenas se o povo continuasse acreditando. A mulher guardou esse segredo por muito tempo, revelando apenas aos mais velhos, temendo que o povo transformasse a esperança em superstição. No entanto, o vento continuava a cantar, e o menino cresceu com o dom de senti-lo de forma especial, quase como se conversassem. As estações seguintes trouxeram um equilíbrio perfeito. O clima se mantinha estável, os campos produziam com fartura e o rio nunca mais secou. O povo, agora consciente do valor da harmonia,
passou a viver com simplicidade e respeito. Ainda assim, nos corações mais atentos, havia certeza de que o vento guardava algo a mais, uma promessa silenciosa de que, se um dia o vale voltasse a enfrentar o perigo, o espírito dourado voltaria, não mais como lenda, mas como presença viva entre eles. E assim, o silêncio das montanhas se transformou em uma canção. Uma melodia que contava a história de um povo que aprendeu a ouvir o invisível, e de um cachorro que, mesmo ausente, continuava a proteger todos com o sopro da eternidade. Os anos passaram e o vento permaneceu fiel à vila. As novas gerações cresceram sob sua melodia constante, aprendendo desde cedo que ele era mais do que ar em movimento, era a respiração da terra e o coração de tudo que vivia ali. As manhãs sempre começavam com o ritual do silêncio, e à medida que o sol surgia por entre as montanhas, o vento corria entre as casas, acariciando rostos, levantando cortinas, movendo as folhas como se cumprimentasse cada morador. Mas, com o tempo, a história de Caramelo começou a se tornar distante para alguns. Os mais jovens, acostumados a um mundo estável e próspero, viam o conto do cão guardião como uma lenda, uma metáfora contada pelos avós para ensinar respeito. Poucos acreditavam que um simples cachorro poderia ter salvado uma vila inteira. A mulher, agora idosa, percebia esse distanciamento e sentia um aperto no peito. Sabia que quando a fé morre, o vento perde sua voz. Foi então que começaram os sinais. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. O vento, antes constante, começou a mudar de humor. Às vezes soprava com raiva, derrubando galhos e espalhando poeira. Outras vezes sumia por completo, deixando o ar pesado e o silêncio sufocante. Os pássaros migraram antes do tempo, e as águas do rio começaram a baixar. Nilo, agora um jovem adulto, foi o primeiro a perceber a mudança profunda. Certa noite, enquanto caminhava pela encosta, ouviu o vento chamar seu nome novamente, mas a voz soava diferente, mais urgente, mais densa. Ele se ajoelhou e colocou a mão no chão. O ar estava quente demais. O vento sussurrou apenas uma palavra: despertar. Nilo correu até a casa da mulher, que dormia perto da antiga praça. Acordou-a com cuidado e contou o que ouvirá. Ela observou em silêncio, com o olhar cheio de lembranças. Disse apenas que o tempo havia chegado. O guardião cumprirá sua promessa de retorno, mas não seria como antes. Agora, seria o povo quem teria de despertar o espírito de Caramelo, não o corpo, mas a essência que ele deixou. Na manhã seguinte, a vila estava inquieta. Um calor fora do comum tomava conta do ar, e o céu tinha uma coloração avermelhada. As folhas das árvores tremiam, mesmo sem vento. Era como se a natureza estivesse contida, pronta para explodir. A mulher reuniu todos na praça e contou a profecia que havia guardado por tantos anos. Disse que o vento havia falado a Nilo, e que o guardião esperava ser chamado novamente. Alguns duvidaram. Outros, tomados pelo medo, pediram que ela fizesse algo. Ela, porém, afirmou que não era ela quem devia agir, era a vila. Disse que cada um deveria oferecer algo que representasse seu amor pela terra, pelos outros e pelo próprio vento. Assim, poderiam reacender a chama do guardião. A vila inteira começou a se mover. As pessoas deixavam pequenos presentes diante da antiga pedra do monumento. Crianças depositavam brinquedos, agricultores traziam colheitas, e os mais velhos ofereciam orações. Era uma cena de união rara, como se o próprio espírito de Caramelo circulasse entre eles. Enquanto isso, nas montanhas, o vento ganhava força. Turbilhões dourados começaram a aparecer sobre as colinas, descendo e subindo em espirais, como se algo estivesse prestes a despertar. Nilo subiu sozinho até o alto, onde o guardião havia sido visto pela última vez. Quando chegou, o horizonte parecia vibrar. Ele se ajoelhou, fechou os olhos e chamou pelo nome que ecoava em seu coração. Caramelo! O vento soprou de repente, com violência. As pedras se moveram, e o ar tomou forma. Uma figura começou a se desenhar entre a poeira dourada, primeiro as patas, depois o corpo, o olhar. E lá estava ele. O mesmo cachorro Caramelo, firme, imponente, com o olhar profundo como o próprio tempo. Não era uma aparição comum, era uma presença real, feita de luz e vento, mas sólido bastante para que o jovem sentisse o chão vibrar sob suas patas. Nilo caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Caramelo se aproximou e encostou o focinho em sua testa. Não houve palavras, apenas um fluxo de lembranças, sentimentos e promessas.
O vento que o cachorro exalava parecia conter vozes antigas, todas as preces da vila, todos os gestos de bondade esquecidos. O guardião olhou para o horizonte, e o vento começou a se espalhar pelo vale, descendo em ondas. Na vila, todos sentiram a mudança. As cortinas se abriram, as folhas dançaram e o ar se encheu de vida. O calor sufocante desapareceu, e o céu avermelhado tornou-se azul. As pessoas correram para fora, algumas chorando, outras rindo, sem saber ao certo o que acontecia, mas sentindo no coração que o guardião havia retornado. No alto da montanha, Caramelo erguia-se majestoso, o vento soprando em volta de si como uma coroa. Nilo, ainda ajoelhado, ouviu a voz do vento dentro de si. O equilíbrio não se mantém sozinho. O vento sopra por aqueles que se lembram. Quando o esquecimento retorna, eu preciso renascer. O jovem entendeu. A vila precisava mais uma vez aprender a cuidar, não apenas a receber. Caramelo, com um último olhar, deu um passo à frente. O chão sob suas patas brilhou em dourado, e ele correu, descendo pela encosta. Nilo seguiu, sentindo o vento empurrá-lo. Quando o cachorro chegou à vila, o povo se afastou, abrindo caminho. Ele parou diante da pedra do monumento e olhou ao redor, como se quisesse ver o rosto de cada morador. Então latiu, um som forte, que ecoou por todo o vale. O vento respondeu com um rugido, e as árvores se curvaram. O latido parecia carregar uma mensagem, não de medo, mas de despertar. E, pouco a pouco, as pessoas começaram a se ajoelhar. Não por devoção cega, mas por reconhecimento. Perceberam que aquele ser não era apenas um protetor, mas um reflexo do melhor que havia em cada um deles. A mulher, apoiada em seu cajado, se aproximou com lágrimas nos olhos. Tocou o chão diante do cachorro e murmurou que a vila jamais se esqueceria. Caramelo a observou com ternura. Aproximou-se lentamente, encostou a cabeça em suas mãos e permaneceu ali por alguns segundos. Quando se afastou, o vento soprou mais uma vez, e o corpo do guardião começou a se desfazer em luz, misturando-se ao ar, a poeira dourada e as folhas que dançavam. Mas algo ficou. No exato ponto onde ele desapareceu, uma pequena flor dourada brotou entre as pedras. O vento passou suavemente sobre ela e espalhou suas sementes por toda a vila. Nos dias seguintes, dezenas de flores semelhantes começaram a nascer nos jardins, nas encostas e até nas janelas das casas. A vila entendeu o sinal. O guardião não havia partido, apenas se transformado. Agora ele vivia em cada sopro, em cada pétala movida pelo vento, em cada gesto de bondade. Nilo, que herdara o dom de ouvir o vento, passou a ser visto como o novo guardião humano. Ele não substituía Caramelo, mas era o elo entre o povo e o vento, o tradutor das vozes invisíveis que percorriam o vale. Sob sua orientação, a vila criou o Festival do Vento, celebrado todos os anos no mesmo dia do reaparecimento de Caramelo. Durante o festival, ninguém falava nas primeiras horas. Todos subiam juntos até o topo da montanha e deixavam que o vento contasse suas histórias. Depois, quando o sol tocava o horizonte, soltavam fitas douradas que voavam sobre as casas, simbolizando a liberdade do guardião. O tempo voltou a correr em harmonia. As crianças cresciam ouvindo o nome de Caramelo como se fosse um amigo próximo, alguém que ainda passeava invisível pelas ruas. Diziam que, às vezes, à noite, se olhassem para o alto da montanha, poderiam ver um brilho dourado em movimento, e ouvir o leve som de um latido misturado ao vento. Nilo, já adulto, continuou a servir de ponte entre o povo e o espírito do guardião. Ele sabia que a presença de Caramelo jamais se perderia enquanto houvesse amor e respeito na vila. Passava horas caminhando pelas colinas, ouvindo o vento, falando baixinho, como se conversasse com um velho amigo. E, em algumas dessas conversas, o vento respondia. O guardião o guiava, ensinando-lhe segredos da natureza, como prever tempestades, curar a terra e proteger os rios. Nilo registrava tudo em pequenos pergaminhos, acreditando que, no futuro, alguém precisaria dessas palavras, talvez em outra era, quando o esquecimento ameaçasse novamente. Certa tarde, ele subiu até o mesmo ponto onde o guardião havia aparecido. O vento estava calmo, o sol dourava o horizonte, e o vale parecia respirar em paz. Ele olhou para baixo e viu a vila, viva, próspera, cheia de risos e canções. Sorriu. O vento soprou de leve e lhe trouxe uma sensação de abraço. Obrigado, meu amigo, sussurrou Nilo. O vento respondeu com um assobio doce, e por um instante, Nilo jurou ouvir o som de patas correndo ao redor,
invisíveis, mas presentes. Ele fechou os olhos e soube que Caramelo estava ali, guardando tudo, como sempre fizera. O sol nasceu preguiçoso naquela manhã, tingindo o céu de dourado e laranja, como se quisesse pintar de luz cada pedaço da vila. O vento, que há meses soprava calmo e regular, trouxe consigo um perfume diferente, o cheiro doce das flores douradas que agora cobriam toda a encosta. Elas balançavam delicadamente, como se cumprimentassem quem passava, e as crianças corriam entre elas, rindo e espalhando sementes pelo caminho. O Festival do Vento estava prestes a começar, e por toda a vila havia uma sensação de alegria serena, daquelas que fazem o peito encher de esperança sem motivo aparente. As casas estavam enfeitadas com fitas de tecido dourado, penduradas nas janelas e nas árvores. O som dos sinos de barro ecoava a cada brisa, misturando-se ao barulho suave das rodas d'água no rio. Nilo, agora com traços maduros e olhar tranquilo, caminhava pela praça central, observando o movimento. O tempo havia deixado marcas em seu rosto, mas também uma serenidade que só quem vive em harmonia com o vento poderia carregar. Ele olhava as pessoas com carinho, via nelas o mesmo brilho que um dia viu no olhar do guardião Caramelo. A mulher, já muito idosa, estava sentada sob a sombra da grande figueira, cercada de crianças que pediam para ouvir, mais uma vez, a história do cão dourado que salvou a vila. Ela sorria e começava sempre do mesmo jeito, com voz suave. Era uma vez um cachorro que não tinha dono, mas tinha um propósito tão grande que nem o vento conseguiu ignorar. As crianças se encolhiam perto dela, encantadas, imaginando aquele herói de 4 patas enfrentando o impossível por amor. Ao meio-dia, o vento começou a soprar mais forte. As flores douradas ondularam em uníssono, e o som que veio das montanhas parecia uma canção antiga. Era o sinal de que o festival podia começar. As pessoas subiram juntas até o topo da colina, onde o monumento do guardião se erguia, a pedra com a flor dourada que jamais havia murchado, mesmo nos invernos mais severos. Ali, todos se reuniram em silêncio. O costume era deixar o vento falar primeiro. Ele sempre tinha algo a dizer, um sussurro de aviso, um sopro de carinho, ou apenas um lembrete de que estava vivo, observando tudo. Mas naquele dia, o vento veio diferente, mais quente, mais envolvente, como um abraço invisível que tocava cada pessoa presente. Nilo fechou os olhos e ouviu. Dentro do sopro, havia algo familiar, um som que o fazia sorrir e sentir o peito vibrar. Era o latido. Depois outro, ecoando por entre as montanhas. As crianças se entreolharam assustadas, os adultos se calaram, e todos sentiram o mesmo arrepio. O vento girou em espiral e levantou uma nuvem dourada que brilhou sob o sol. E ali, no coração do redemoinho, surgiu a silhueta de um cachorro. Caramelo. Não em carne e osso, mas feito de vento e luz, com os pelos tremulando como labaredas douradas. Ele corria entre as pessoas, saltando, brincando, como fazia nos primeiros dias. As fitas douradas se soltaram e começaram a flutuar ao seu redor, como se dançassem com ele. As crianças riam e tentavam tocá-lo, e embora suas mãos passassem através da luz, sentiam um calor suave, como se estivessem sendo acariciadas. A mulher, emocionada, enxugou as lágrimas e olhou para o céu. Murmurou que o guardião nunca os havia deixado, apenas esperava o momento certo para voltar. O vento então soprou com força, levando consigo pétalas e fitas, criando uma chuva dourada que cobriu a vila inteira. Era como se o próprio céu estivesse celebrando. As casas brilharam sob a luz, os rios refletiram o dourado, e os pássaros voaram em círculos, desenhando formas no ar. No alto da colina, Nilo observava tudo. Sentiu o vento envolver seu corpo e ouviu a voz dentro dele, não uma voz humana, mas um som cheio de sentimento. Como se o próprio coração do mundo falasse. O vento disse: a lembrança é o fio que nos une. Enquanto houver alguém que acredite, o guardião vive. Nilo caiu de joelhos, não por tristeza, mas por gratidão. Ele compreendia, naquele instante, que Caramelo não era apenas um cachorro que havia salvado a vila. Ele era o símbolo daquilo que o ser humano tem de mais puro, o instinto de proteger, de cuidar, de agir sem esperar nada em troca. Era o reflexo da própria essência do amor. Quando o vento cessou, o sol já se punha atrás das montanhas. O céu estava pintado de vermelho e dourado, e a vila parecia suspensa no tempo. As pessoas voltaram lentamente para suas casas, levando no rosto o brilho de quem tinha visto algo divino. Nilo permaneceu ali por mais algum tempo, observando o horizonte. Então, ele sentiu algo encostar em sua perna.
Olhou para baixo e viu um filhote caramelo, com os pelos curtos e olhos vivos, igual ao do antigo guardião. O filhote o olhava fixamente, com uma curiosidade serena, e abanava o rabo de leve. Nilo sorriu, ajoelhou-se e estendeu a mão. O filhote se aproximou e encostou o focinho em seus dedos. Aquela era a confirmação silenciosa de que o ciclo recomeçava. O espírito do guardião havia encontrado um novo corpo para continuar sua missão. Nilo o acolheu, chamando-o de Sopro, em homenagem ao vento que sempre trazia mensagens. Com o tempo, Sopro cresceu e passou a acompanhar Nilo em todas as caminhadas pela montanha. Tinha o mesmo instinto protetor, a mesma sensibilidade para perceber mudanças na natureza e a mesma coragem para enfrentar o que viesse. As crianças o adoravam, e os mais velhos sorriam ao vê-lo, sabiam que o guardião nunca morria, apenas mudava de forma. Anos depois, quando Nilo envelheceu, o festival continuou firme. Era tradição acender lamparinas e deixá-las voar nas noites de vento, iluminando o vale como um céu de pequenas estrelas. E diziam que, quando as lamparinas subiam alto bastante, o vento levava consigo os pedidos e as lembranças até o guardião, onde quer que ele estivesse. Em uma dessas noites, enquanto o vento soprava suave e o som do sino ecoava pelas colinas, Nilo subiu até o topo da montanha com Sopro ao seu lado. Sentou-se sobre a pedra onde a flor dourada ainda florescia e olhou a vila lá embaixo, banhada pela luz das lamparinas. Fechou os olhos e agradeceu. Sentiu o vento passar por seu rosto, leve como um toque. Ao abrir os olhos, viu, por um instante, uma silhueta familiar correndo ao longe, Caramelo, com o olhar sereno e o rabo balançando, observando tudo em silêncio. Atrás dele, vinham dezenas de outras formas douradas, como ecos de uma memória antiga, protegendo o vale invisivelmente. O vento soprou uma última vez, forte e quente, e as lamparinas subiram mais alto do que nunca. Algumas delas se perderam no céu, desaparecendo entre as estrelas. O povo, lá embaixo, aplaudiu e chorou, tomado pela sensação de que o guardião estava ali, celebrando com eles. Na manhã seguinte, quando o sol voltou a nascer, o vento trouxe um som leve, quase imperceptível, o de patas correndo pela grama molhada. As flores douradas se abriram mais cedo, e os rios pareciam cantar. Era o sinal de que o guardião permanecia ali, invisível, mas presente. A vila prosperou ainda mais nos anos seguintes. A terra se tornou fértil, as colheitas abundantes, e o povo aprendeu a viver em equilíbrio com a natureza. As crianças cresciam conhecendo a história do cachorro caramelo não como uma lenda distante, mas como um exemplo real de coragem e amor. E assim, geração após geração, o nome de Caramelo continuou a ser pronunciado com respeito e carinho. Alguns diziam que, em noites de vento forte, podiam ouvir o som de um latido ecoando pelas montanhas. Outros juravam sentir uma presença protetora nas ruas quando o vento soprava em redemoinhos. Mas todos concordavam em uma coisa: a vila jamais seria a mesma sem ele. Caramelo se tornará parte do próprio vento, parte da terra, parte de cada coração que acreditava. E, no final, quando o sol se punha sobre o Vale Dourado, o vento ainda contava a mesma história. A de um cachorro que não tinha dono, mas que, com coragem e bondade, salvou uma vila inteira da extinção, e ensinou a todos o verdadeiro significado de ser guardião. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Salvador. Curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.